Olá, amigos desta comunidade, ótimas notícias sobre ordens de pagamentos vindas direto de banco conceituados. Todos devem estar preparados para todas as exigências bancárias e principalmente para desafios e tecnologia de recebimentos por plataformas e fintechs digitais. Nosso objetivo sempre trazer notícias respeitando todas as autoridades governamentais. Sou Eduardo Belmont, diretor gestor financeiro. A todos do canal, vamos a todas as notícias agora, pois fiquem até o final do vídeo e tirem suas conclusões. Uma ordem de pagamento é um instrumento financeiro utilizado para transferir valores entre pessoas ou empresas, seja no âmbito nacional ou internacional. Esse método é amplamente utilizado em transações de grande porte, como pagamentos milionários, devido à sua segurança e formalidade. Aqui está uma explicação detalhada sobre o funcionamento, os requisitos e como os bancos estão preparados para lidar com essas transações. O que é uma ordem de pagamento? A ordem de pagamento é uma autorização formal para que uma instituição financeira transfira um valor específico para um beneficiário. Essa transferência pode ser feita entre contas bancárias ou diretamente para o beneficiário, sem a necessidade de uma conta bancária, dependendo do tipo de ordem de pagamento. Como funciona? Emissão. O remetente solicita a emissão da ordem de pagamento em um banco ou instituição financeira, fornecendo informações detalhadas sobre o beneficiário, como nome, endereço, número da conta, se aplicável, e o valor a ser transferido. Processamento. A instituição financeira verifica os dados fornecidos, realiza as conversões cambiais, se necessário, e processa a transferência. Recebimento. O beneficiário pode retirar o valor em uma agência bancária ou recebê-lo diretamente em sua conta, dependendo do tipo de ordem de pagamento. Exigências para ordens de pagamento milionárias. Transações de grande porte, como ordens de pagamento milionárias, exigem um nível elevado de conformidade e segurança. Algumas das principais exigências incluem: documentação completa. O remetente e o beneficiário devem fornecer documentos que comprovem a origem e o destino dos fundos, como contratos, notas fiscais ou declarações de imposto. Conformidade com regulamentações. As transações devem estar em conformidade com as leis locais e internacionais, incluindo normas de combate à lavagem de dinheiro, AML, e financiamento ao terrorismo, CFT. Autorização do Banco Central. Em alguns casos, é necessário obter autorização do Banco Central ou de outras autoridades reguladoras. Uso de código SWIFT. Para transações internacionais, é comum o uso de código SWIFT para identificar os bancos envolvidos e garantir a segurança da transferência. Como os bancos estão preparados? Os bancos investem em tecnologia e treinamento para garantir que estão preparados para lidar com ordens de pagamento de grande porte. Algumas das medidas incluem: sistemas de segurança avançados, utilização de criptografia e autenticação multifator para proteger as transações. Equipes especializadas, departamentos dedicados ao processamento de transações internacionais e de grande porte. Parcerias internacionais, colaboração com bancos correspondentes em outros países para facilitar as transferências. Monitoramento em tempo real. Sistemas que monitoram as transações em tempo real para identificar atividades suspeitas. Considerações finais. Embora as ordens de pagamento sejam uma ferramenta eficaz para transferências de grande porte, é essencial seguir todas as exigências legais e regulamentares para evitar problemas. Além disso, é recomendável consultar especialistas financeiros ou jurídicos para garantir que a transação seja realizada de forma segura e eficiente. Os documentos exigidos para realizar uma ordem de pagamento podem variar dependendo do banco, do valor da transação e da legislação local ou internacional aplicável. No entanto, para garantir que a transferência ocorra de forma segura e dentro das regulamentações, normalmente são solicitados os seguintes documentos. Para o remetente, quem está enviando o pagamento: documento de identificação, passaporte, carteira de identidade ou outro documento oficial com foto. Comprovante de residência, faturas de serviços públicos ou documentos oficiais que comprovem o endereço. Comprovante de origem dos fundos. Pode incluir contra-cheques, extratos bancários, contratos de venda ou outros documentos que demonstrem a origem lícita do dinheiro. Informações da conta bancária, dados como o número da conta e do banco emissor. Formulário de autorização,
o banco geralmente solicita que o remetente preencha e assine um formulário de autorização para transferência. Para o beneficiário, quem receberá o pagamento: nome completo e informações de contato, nome, endereço e número de telefone. Dados bancários incluem o número da conta, o nome do banco e o código SWIFT ou IBAN, no caso de transações internacionais. Cópia de documentação. Em alguns casos, dependendo da instituição, pode ser solicitado um documento de identificação do beneficiário. Documentos adicionais em transações específicas. Contrato de compra ou prestação de serviço. Se a ordem de pagamento estiver ligada a uma compra ou contrato, será necessário fornecer cópias que expliquem o motivo da transferência. Autorização legal ou regulamentar. Para valores elevados, especialmente pagamentos milionários, pode ser necessário um aval de órgãos reguladores ou do Banco Central. Declaração de impostos. Dependendo da jurisdição e do valor, documentos relacionados ao pagamento de impostos também podem ser exigidos. Exigências em transações internacionais. Informações cambiais. Quando a transferência envolve moedas diferentes, pode ser necessário fornecer detalhes sobre a taxa de câmbio ou autorizações específicas para a conversão. Conformidade com leis locais e internacionais. Declarações que garantem a conformidade com normas de combate à lavagem de dinheiro, AML, e financiamento ao terrorismo, CFT. Por fim, é sempre recomendável consultar o banco ou instituição financeira específica para verificar quais documentos são exigidos no caso da sua transação, pois cada instituição pode ter procedimentos próprios. Pagamentos internacionais podem ser mais complexos do que transações domésticas devido às diferentes leis, regulamentações e requisitos que envolvem múltiplas jurisdições. Assim, há diferenças significativas nos documentos necessários para efetuar esse tipo de pagamento, especialmente quando comparados às transferências nacionais. Além disso, os documentos que comprovam a origem dos fundos desempenham um papel crucial para assegurar a legalidade e transparência das transações. Vamos explorar esses tópicos em detalhes. Documentos necessários para pagamentos internacionais. As transações internacionais requerem uma série de informações adicionais, que muitas vezes não são necessárias em transações nacionais. Aqui estão os principais documentos. Documentação pessoal ou empresarial. Para indivíduos, documento de identidade válido, passaporte, carteira de identidade, etc., e comprovante de residência. Para empresas, registro empresarial, CNPJ no Brasil, por exemplo, contrato social e documentos que comprovem a legitimidade da operação. Dados bancários específicos. Código SWIFT-BIC, um código internacional que identifica o banco do beneficiário e é essencial para transações fora do país. Número IBAN, International Bank Account Number, um número padronizado que identifica a conta bancária internacionalmente. Informações completas do banco beneficiário e do beneficiário, incluindo nome, endereço e país. Comprovantes de origem e destinação dos fundos. Contratos ou faturas comerciais, no caso de transações vinculadas a negócios ou compra de bens. Comprovante de relacionamento, se aplicável, por exemplo, em casos de envio de dinheiro entre familiares em diferentes países. Autorizações de câmbio. Em transações que envolvem diferentes moedas, pode ser necessário obter aprovações específicas para a conversão cambial. Bancos ou casas de câmbio podem solicitar declarações relacionadas às taxas de câmbio e justificativa da transferência. Declarações de conformidade. Documentos que atestam o cumprimento de regulamentações locais e internacionais, como normas de combate à lavagem de dinheiro, AML, do inglês Anti-Money Laundering, e financiamento ao terrorismo, CFT, Counter Financing of Terrorists. Documentos regulamentares. Dependendo do montante, pode ser necessária a autorização de órgãos governamentais, como o Banco Central do Brasil, para transações em grande escala. Importância dos documentos de origem dos fundos. Os documentos que comprovam a origem dos fundos são essenciais para garantir a legitimidade de uma transferência financeira, especialmente em pagamentos internacionais. Aqui estão as principais razões para sua importância. Prevenção de crimes financeiros. Uma das maiores preocupações de governos e instituições financeiras é combater a lavagem de dinheiro,
que consiste em camuflar a origem ilegal de fundos. Documentos que comprovam a origem dos recursos ajudam a evitar que sistemas financeiros sejam usados para atividades ilícitas. Conformidade com regulamentações. Regulamentações internacionais, como a Lei de Sigilo Bancário, Bank Secrecy Act, e requisitos de conheça seu cliente, Know Your Customer, KYC, obrigam as instituições financeiras a verificar a origem dos fundos e garantir que a transação não viole leis ou sanções internacionais. Facilitação da aprovação. Fornecer a documentação correta ajuda a acelerar o processo de aprovação da transação por parte dos bancos e autoridades reguladoras. Isso é especialmente importante em transferências de grandes valores, que podem enfrentar mais escrutínio. Transparência e confiança. Demonstrar a origem dos recursos fortalece a confiança entre os envolvidos na transação, especialmente em negociações comerciais. Evitar penalidades legais. Transferências financeiras que não estejam devidamente documentadas podem ser bloqueadas, investigadas ou até mesmo resultar em sanções, multas ou processos judiciais. Conclusão. Os pagamentos internacionais exigem uma abordagem mais detalhada devido às suas complexidades legais e regulamentares. Certificar-se de que todos os documentos necessários estão em ordem, incluindo os comprovantes de origem dos fundos, é fundamental para garantir que a transação seja concluída sem interrupções. Esses documentos não apenas asseguram que a transação seja legítima e transparente, mas também protegem os envolvidos de riscos legais e financeiros. As ordens de pagamento milionárias são transações financeiras altamente monitoradas e regulamentadas, tanto no nível nacional quanto internacional. Devido ao valor elevado, essas operações exigem conformidade rigorosa com as políticas internas dos bancos e com legislações específicas, garantindo segurança, legalidade e transparência. Abaixo, apresento uma explicação abrangente sobre as principais exigências bancárias para esse tipo de transação. Exigências documentais. Identificação completa dos envolvidos. O banco exige documentos de identificação válidos tanto do remetente quanto do beneficiário, como passaporte, carteira de identidade ou outro documento oficial com foto. Em casos de empresas, são necessários documentos como contrato social, CNPJ, atas societárias e documentação dos representantes legais. Comprovantes de origem dos fundos. É obrigatório fornecer provas detalhadas da origem lícita do dinheiro. Entre os documentos aceitos, destacam-se contratos de venda, notas fiscais, extratos bancários ou declarações de renda. Essa exigência é fundamental para evitar crimes financeiros, como lavagem de dinheiro ou desvio de recursos. Comprovante de finalidade. O remetente deve informar o propósito da transação, podendo incluir contratos de prestação de serviços, acordos comerciais ou outros documentos que justifiquem o envio do valor. Dados bancários do beneficiário. Incluem número da conta bancária, nome do banco, endereço da agência e códigos específicos como SWIFT ou IBAN, no caso de transações internacionais. Autorização reguladora. Para grandes montantes, pode ser necessária autorização prévia de órgãos reguladores, como o Banco Central do Brasil, dependendo da natureza e da destinação da transferência. Avaliação de risco e conformidade. Procedimentos de conheça seu cliente, KYC. Os bancos realizam uma análise detalhada para verificar a identidade e a reputação dos envolvidos na transação, tanto remetente quanto beneficiário. Este procedimento minimiza riscos associados a atividades fraudulentas ou ilícitas. Compliance e normas de combate à lavagem de dinheiro, AML. Os bancos são obrigados a garantir que a transação esteja em conformidade com leis locais e internacionais contra a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Qualquer irregularidade pode levar ao bloqueio da operação e até mesmo à investigação pelos órgãos competentes. Monitoramento e notificação. Transações milionárias são monitoradas em tempo real e, caso sejam consideradas suspeitas, são reportadas às autoridades financeiras. Limites e auditorias. Muitos bancos possuem limites estabelecidos para transações diárias ou mensais. Qualquer valor além desses limites pode exigir auditorias internas e justificativas adicionais. Sistemas e segurança bancária. Tecnologia de segurança avançada. Bancos utilizam sistemas de criptografia,
autenticação multifator e inteligência artificial para proteger os dados das transações. Todo o processo é rastreado, garantindo integridade e prevenindo acessos não autorizados. Parcerias globais. Em transações internacionais, os bancos colaboram com instituições financeiras de outros países, garantindo que as transferências sejam concluídas com segurança e em conformidade com as normas globais. Treinamento de equipes. Departamentos especializados em grandes transferências recebem treinamentos contínuos para lidar com questões técnicas, legais e regulatórias. Custos e prazos. Taxas de transferência. As transferências milionárias geralmente estão sujeitas a taxas administrativas elevadas, devido ao nível de complexidade envolvido. Prazo para processamento. Essas transações podem levar mais tempo do que operações regulares, devido à necessidade de aprovações adicionais e verificação de documentos. Impacto das exigências. Essas exigências visam proteger o sistema financeiro, evitar crimes financeiros e garantir a transparência das operações. Conformidade legal. Assegurar que todas as leis e regulamentações sejam cumpridas, prevenindo sanções ou penalidades para as instituições financeiras. Segurança para os envolvidos. Evitar fraudes e proteger o patrimônio dos clientes. Conclusão: ordens de pagamento milionárias representam uma responsabilidade significativa para os bancos, que precisam equilibrar eficiência operacional com conformidade regulatória. A regulamentação financeira exerce um impacto profundo nas operações bancárias, moldando a forma como as instituições financeiras operam, gerenciam riscos e interagem com seus clientes e o sistema econômico. Essas regulamentações, que variam de país para país, são criadas para garantir a estabilidade do sistema financeiro, proteger consumidores, prevenir crimes financeiros e promover a transparência. Vamos detalhar os principais aspectos desse impacto. 1. Estabilidade do sistema financeiro. Uma das principais razões para a existência de regulamentações financeiras é evitar crises sistêmicas que possam comprometer a economia de um país ou até mesmo globalmente. As regras impostas pelos órgãos reguladores ajudam os bancos a gerenciar riscos. Os bancos são obrigados a manter níveis mínimos de capital próprio e reservas, garantindo que possam absorver choques financeiros, como perdas significativas em empréstimos ou investimentos. Supervisão estrita. As regulamentações incluem auditorias periódicas, monitoramento de atividades e relatórios financeiros para prevenir colapsos inesperados que poderiam prejudicar o sistema econômico. 2. Proteção ao consumidor. As regulamentações financeiras visam proteger os interesses dos clientes, garantindo que os bancos ajam de maneira ética e transparente. Isso se reflete em informação clara. Os bancos são obrigados a fornecer aos clientes informações detalhadas e precisas sobre produtos financeiros, como taxas de juros, custos associados e riscos. Garantia de depósitos. Em muitos países, como o Brasil, existe um sistema de garantia de depósitos, FGC, Fundo Garantidor de Créditos, que protege os depósitos bancários dos clientes em caso de falência da instituição financeira. Resolução de conflitos. Regras específicas sobre como tratar reclamações e resolver disputas entre bancos e clientes. 3. Combate à lavagem de dinheiro e crimes financeiros. As regulamentações financeiras incluem normas rigorosas para prevenir atividades criminosas, como lavagem de dinheiro, evasão fiscal e financiamento ao terrorismo. Isso impacta diretamente as operações bancárias, pois regras de conheça seu cliente. KYC. Os bancos devem coletar e verificar informações detalhadas sobre seus clientes, identificando fontes de renda e monitorando transações suspeitas. Relatórios obrigatórios. Transações acima de um determinado valor ou consideradas atípicas devem ser comunicadas às autoridades competentes. Restrição de negócios com países ou entidades sancionados. Instituições financeiras são proibidas de realizar operações que violem sanções internacionais, exigindo compliance rigoroso. 4. Inovação e adaptabilidade. Embora regulamentações sejam vistas por muitos como uma restrição, elas também impulsionam inovação no setor bancário. Para atender às exigências regulatórias sem comprometer a eficiência, os bancos investem em tecnologias avançadas, desenvolvimento de sistemas digitais que facilitam o monitoramento de atividades financeiras e aumentam a segurança, serviços transparentes,
Melhoria na experiência do cliente, com aplicativos que oferecem mais controle e informações sobre suas contas e transações. Canais de comunicação diretos. Investimento em plataformas para manter clientes informados sobre mudanças regulatórias e seus impactos. 5. Conformidade e custos operacionais. As regulamentações financeiras geram impactos significativos nos custos operacionais dos bancos. Algumas dessas exigências podem aumentar as despesas das instituições, pois: cumprimento de leis e normas. Os bancos devem contratar equipes especializadas em compliance, investir em sistemas de monitoramento e lidar com auditorias externas regulares. Multas e penalidades. A não conformidade com as normas pode resultar em multas pesadas e sanções que afetam diretamente os resultados financeiros. Complexidade nas operações internacionais. Regras distintas em diferentes países tornam as transações internacionais mais complexas e caras. 6. Impacto na estratégia e oferta de produtos. As regulamentações influenciam as estratégias dos bancos e os produtos que eles oferecem. Por exemplo, acesso ao crédito. Regras sobre taxas de juros e requisitos de reserva afetam a quantidade de crédito que os bancos podem disponibilizar. Limitação de riscos. Bancos são obrigados a adotar medidas conservadoras em investimentos e empréstimos, o que impacta sua rentabilidade. Novos produtos financeiros. As regulamentações incentivam os bancos a desenvolverem soluções financeiras mais seguras e adequadas, como contas digitais e plataformas de crédito mais inclusivas. Conclusão. A regulamentação financeira, apesar de suas demandas rigorosas, desempenha um papel fundamental em assegurar o bom funcionamento do sistema bancário e sua integridade. Ela traz benefícios claros, como a proteção ao consumidor e a estabilidade econômica, mas também impõe desafios significativos às instituições financeiras, como o aumento de custos e a necessidade de adaptar suas operações. O setor bancário precisa se equilibrar entre cumprir essas regulamentações e inovar para atender às demandas dos clientes e do mercado, mantendo sua competitividade em um ambiente altamente regulado. As regulamentações financeiras desempenham um papel crucial no cenário global contemporâneo, funcionando como um mecanismo essencial para proteger a economia, garantir a integridade do sistema financeiro e promover a confiança entre investidores, empresas e consumidores. No entanto, a eficácia dessas regulamentações varia em função de fatores como a implementação prática, o contexto econômico e político de cada país e a capacidade de adaptação às rápidas mudanças tecnológicas e sociais. Vamos explorar a eficácia dessas regulamentações em profundidade, analisando seus impactos, benefícios e desafios no mundo atual. 1. Garantir a estabilidade financeira. As regulamentações financeiras foram projetadas para prevenir crises econômicas e manter a estabilidade do sistema financeiro. Após a crise financeira global de 2008, muitos governos adotaram regras mais rígidas para evitar que os mesmos erros se repetissem. Medidas como os requisitos de capital mínimo, os testes de estresse e o monitoramento de liquidez têm sido eficazes em fortalecer as instituições financeiras e prepará-las para choques econômicos. Exemplo prático. Os bancos, em sua maioria, permaneceram resilientes durante a crise gerada pela pandemia de Covid-19, devido às regulamentações implementadas após 2008. O aumento dos colchões de capital e reservas de liquidez foi decisivo para evitar colapsos bancários em larga escala. Limitações. Apesar disso, mercados emergentes enfrentam desafios maiores em implementar essas regulamentações devido à falta de infraestrutura ou supervisão adequada. 2. Combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Regulamentações relacionadas ao combate à lavagem de dinheiro, AML, e ao financiamento do terrorismo, CFT, são cruciais para proteger o sistema financeiro contra atividades ilícitas. No entanto, sua eficácia está diretamente ligada à colaboração internacional, já que crimes financeiros frequentemente envolvem múltiplas jurisdições. Avanços. A introdução de padrões globais pelo Financial Action Task Force, FATF, ajudou a criar um modelo unificado de combate a esses crimes. Países que seguem as diretrizes do FATF têm apresentado resultados positivos na redução de fluxos financeiros ilícitos. Desafios persistentes. Tecnologias emergentes, como criptomoedas, oferecem novas ferramentas para atividades criminosas, muitas vezes dificultando o rastreamento e a aplicação de regulamentações. Além disso,
Países com regulamentações menos rigorosas ainda representam riscos para o sistema global. 3. Proteção ao consumidor. Uma das principais conquistas das regulamentações financeiras é a proteção dos consumidores contra práticas abusivas e informações enganosas por parte das instituições financeiras. As regras obrigam os bancos e outras entidades a serem transparentes sobre taxas, contratos e riscos. Impacto positivo. As regulamentações, como a criação de órgãos de supervisão e programas de educação financeira, resultaram em consumidores mais conscientes de seus direitos e responsabilidades. Problemas persistentes. Em algumas regiões, como em mercados emergentes, consumidores ainda enfrentam dificuldades para acessar serviços financeiros de forma justa. Em contraste, em mercados desenvolvidos, a complexidade excessiva de algumas regulamentações pode acabar tornando serviços mais caros para os consumidores. 4. Estímulo à inovação. Embora as regulamentações sejam frequentemente vistas como um entrave à inovação, elas também têm um papel fundamental em estabelecer diretrizes que promovam o desenvolvimento seguro de novas tecnologias financeiras. A ascensão das fintechs, empresas de tecnologia financeira, é um exemplo claro de como regulamentações adaptáveis podem impulsionar a transformação digital. Regulamentação positiva. Muitas jurisdições criaram sandboxes regulatórios, ambientes controlados que permitem que novas tecnologias sejam testadas antes de serem lançadas ao público, garantindo segurança para consumidores e estabilidade para o mercado. Riscos de regulação excessiva ou inadequada. A regulamentação excessivamente restritiva pode sufocar a inovação, enquanto a ausência de normas claras pode levar a instabilidade e riscos sistêmicos. 5. Cooperação internacional e desafios geopolíticos. Em um mundo cada vez mais globalizado, as regulamentações financeiras precisam transcender fronteiras para serem eficazes. No entanto, disparidades entre sistemas regulatórios podem criar desafios significativos. Avanços na cooperação global. A criação de padrões globais para transparência e troca de informações fiscais, como os estabelecidos pela OCDE com o Common Reporting Standard, CRS, melhoraram a eficácia no rastreamento de ativos financeiros no exterior. Geopolítica e desafios regionais. Em contrapartida, tensões geopolíticas, como as sanções econômicas impostas a países em conflito, têm desafiado a coordenação regulatória em nível global, gerando inconsistências e brechas. 6. Impacto das novas tecnologias. A revolução tecnológica está rapidamente transformando o setor financeiro, e as regulamentações precisam acompanhar esse ritmo. Tecnologias como blockchain, criptomoedas, inteligência artificial e pagamentos digitais oferecem grandes oportunidades, mas também apresentam riscos novos e complexos. Adaptação das regras. Regulamentações estão sendo adaptadas para abordar o crescimento das criptomoedas e proteger os consumidores contra fraudes, como no caso dos stablecoins. Bancos centrais em vários países estão desenvolvendo moedas digitais, CBDCs, para concorrer com o setor privado. Desafios. A velocidade da inovação muitas vezes supera a capacidade dos reguladores de criar diretrizes eficazes, o que pode levar a períodos de incerteza regulatória. Conclusão. Uma eficácia em evolução. No mundo atual, a eficácia das regulamentações financeiras pode ser vista como um equilíbrio delicado entre segurança, inovação e adaptabilidade. As regulamentações têm sido bem-sucedidas em garantir a estabilidade e proteger os consumidores, mas enfrentam desafios significativos, especialmente em relação às novas tecnologias e à cooperação internacional. Para aumentar sua eficácia, é fundamental que as regulamentações sejam continuamente atualizadas e que haja um esforço global coordenado entre países, instituições financeiras e reguladores. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender melhor o universo das ordens de pagamento. Se ficou alguma dúvida ou se você tem sugestões de temas para os próximos vídeos, deixe aqui nos comentários. Não esqueça de curtir, compartilhar com quem pode se interessar e, claro, se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Muito obrigado por assistir e até a próxima!